Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Biologia, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o conteúdo chamado interação gênica. A interação gênica, ela acontece no caso em que dois ou mais genes agem conjuntamente na determinação de uma mesma característica. Quando os dois ou mais genes atuam em conjunto para determinar a mesma característica, nós chamamos isso de interação gênica. Esses genes que estão interagindo, que estão em interação gênica, eles podem estar ou não no mesmo par de cromossomos. Então, nós vamos estudar aqui um caso de interação gênica que ocorre entre genes situados em pares de cromossomos diferentes. Então, vamos entender como é isso. Observem que aqui eu tenho a representação dos cromossomos. Esses daqui são um par de cromossomos e esse outro seria um outro par de cromossomos. Nós temos aqui, atuando na formação de uma característica, o gene A e o gene B. Observem que o gene A está em um par diferente do gene B. Porém, os dois, eles atuam na formação da mesma característica. Por exemplo, a cor dos olhos de uma pessoa. Quando nós temos genes diferentes que atuam na mesma característica, nós dizemos que esses genes eles estão em interação gênica. No caso, eles podem estar situados no mesmo par de cromossomos ou em pares de cromossomos diferentes, como é o que eu mostrei aqui na imagem. Nós temos o gene A e o gene B que atuam na mesma característica, só que eles estão em pares de cromossomos diferentes. A partir de agora, nós vamos observar na prática casos de interação gênica, ou seja, casos em que dois ou mais genes agem na determinação de uma característica. Um desses exemplos é a cor da plumagem dos periquitos australianos. Então, esses periquitos, eles apresentam 4 colorações básicas de plumagem. A coloração verde, a coloração amarela, a coloração azul e a coloração branca. Para determinar a coloração da plumagem desses pássaros, existem 2 genes envolvidos nessa característica. Então, nós dizemos que existe interação gênica para a cor da plumagem dos periquitos. Existe o gene A e existe o gene B. O gene A, ele pode se apresentar de 2 formas. Ser azão, no caso, produzirá um pigmento que dará a cor da plumagem azul. Já o gene Azinho, ele não produzirá esse pigmento azul, então a coloração da plumagem será branca. O outro gene envolvido na cor da plumagem é o gene B. O gene B ele pode se apresentar em 2 formas, ou seja, 2 alelos. O gene Bzão e o gene Bzinho. O gene Bzão produz um pigmento responsável pela coloração da plumagem amarela. Já o gene Bzinho não produzirá esse pigmento amarelo e, consequentemente, a cor da plumagem será branca, ok? Sabendo disso aí, vamos observar como acontece a interação gênica para a cor da plumagem dos periquitos. Então, vamos nessa. Vamos observar aqui esse esquema. Vamos começar por esse lado aqui do quadro. Como eu disse para vocês, tanto o gene na forma Azinho quanto o gene na forma Bzinho, eles determinam a coloração de plumagem branca. Então, se o indivíduo é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ele terá coloração branca. Porém, se o indivíduo, ou seja, o pássaro, tiver pelo menos um gene Bzão, ele produzirá, então,
a coloração da plumagem amarela, porque o gene Bzão determina a formação do pigmento amarelo. Por outro lado, se esse indivíduo tiver pelo menos um gene azão, ele produzirá a cor da plumagem azul, porque o azão determina a coloração azul. Então, repetindo, se eu sou um indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho, eu terei a plumagem branca. Se eu tenho pelo menos um bezão e dois azinhos, eu terei a cor da plumagem amarela, porque bezão determina amarela e azinho determina branco. Então, o bezão será dominante, determinando coloração amarela. Já se eu tenho pelo menos um azão e dois bezinhos, significa que eu produzirei o pigmento amarelo e tenho dois bezinhos que não produzirão pigmento. Então, consequentemente, a coloração será azul. Porém, observem o seguinte, se eu tenho tanto um gene azão e também um gene bezão, observem que eu terei a coloração verde. Então, nesse caso, eu tenho uma interação gênica, porque eu tenho dois genes diferentes que estão determinando a mesma característica, que é a coloração da plumagem, certo? Então, se o indivíduo apresenta o azão para o azul e o bezão para o amarelo, observem que existe uma interação e aí eu terei uma coloração da plumagem verde. Como foi que eles descobriram esse fenômeno para a cor da plumagem dos periquitos? Fazendo experimentos de cruzamento entre eles. Então, o que foi que eles notaram? Quando se pegava um indivíduo que era verde, ou seja, possuía tanto o azão quanto o bezão, e cruzava com um indivíduo que era branco, ou seja, possuía o genótipo azinho, azinho, bezinho, bezinho, que determina branca, a geração de fios era toda verde. Observem que essa geração de fios era toda de coloração verde. Em seguida, eles realizaram, então, um cruzamento entre esses indivíduos filhos que eram verdes. Então, pegaram dois indivíduos verdes, um macho e uma fêmea, e realizaram a reprodução entre esses periquitos de coloração verde. Quando eles fizeram esse cruzamento entre os periquitos de coloração verde, o que foi que aconteceu? Aqui nós temos o nosso quadro com os gametos que participaram do cruzamento. Olhem só, aqui eu tenho um indivíduo, o genótipo do indivíduo macho, que é verde. Observe que ele tem um azão e tem um bezão. Então, se ele tem pelo menos um azão e um bezão, ele será verde. E aqui nós temos o genótipo da fêmea, que também é igual do macho. Ele tem um azão e tem um bezão, também com coloração verde. Eles produzirão esses gametos. Na aula anterior, eu já mostrei como vocês separam os gametos. O azão pode se juntar com esse, produzindo azão, bezão. O azão pode se juntar com o bezinho, produzindo azão, bezinho. Esse azinho pode se juntar com o bezão, produzindo azinho, bezão. E esse azinho pode se juntar com o bezinho, produzindo azinho, bezinho. Então, esses foram os gametos que o macho pode produzir. Agora, vamos ver os gametos que a fêmea pode produzir. A fêmea, como ela tem os mesmos genes que o macho, ela produz os mesmos tipos de gametos. Então, esse azão se junta com esse bezão, produzindo gameta azão, bezão. Esse azão pode se combinar com o bezinho, produzindo azão, bezinho. Esse azinho pode se combinar com o bezão, produzindo azinho, bezão. E esse azinho pode se juntar com o bezinho, produzindo azinho, bezinho. Eu vou lá para o quadro, coloco os gametas do macho, aqui embaixo. E aqui na outra coluna, os gametas da fêmea. Em seguida, só é fazer o encontro de gametos, como aconteceria na reprodução desses indivíduos. Então, esse azão se junta com esse azão bezão, se junta com azão bezão, produzindo azão, azão, bezão, bezão. Esse azão bezão se junta com azão bezinho,
produzindo azão, azão, bezão, bezinho. E assim eu vou fazendo encontro de gametas até preencher totalmente esse quadro. Ao final desse cruzamento, o que foi observado? Que 9 dos 16 quadros que estavam aqui eram verdes, produziam periquitos com plumagem verde. 3 dariam origem a periquitos com plumagem azul. 3 dariam origem a periquitos com plumagem amarela e somente um quadrinho daria origem a periquitos com plumagem branca. Observem que a gente já estudou na aula passada que quando nós temos essa proporção, 9 para 3 para 1, nós temos um padrão da segunda lei de Mendel, que a segunda lei de Mendel diz que os alelos se separam de forma independente na formação dos gametos, o que significa que esses alelos, para essa característica, estão localizados em cromossomos diferentes, como eu mostrei lá no início da aula, certo? Então, o que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar que para a coloração dos periquitos, existe um caso de interação gênica. Por quê? Porque existem 2 genes diferentes atuando numa característica, que é a coloração das penas. Que genes são esses, professora? O gene azão e o gene A, e o gene B. Sempre que o indivíduo tiver o gene A e o gene B na sua forma dominante, ou seja, azão, B e Bzão, o indivíduo terá a cor da plumagem verde, como foi observado nesses experimentos que eles realizaram envolvendo o cruzamento de periquitos. Outra forma de interação gênica, ou seja, de 2 genes ou mais que atuam numa mesma característica, é o formato da crista de galináceo. A crista de galináceo pode apresentar 4 formatos. O primeiro formato é uma crista chamada de Evi. O segundo formato é a crista chamada de rosa. O terceiro formato é a crista chamada de noz. O quarto formato é a crista chamada de simples. Nesse caso, o formato da crista é determinado por 2 genes diferentes que se situam em pares de cromossomos diferentes. Vejamos como isso foi percebido. Primeiro, foi realizado um cruzamento entre galos com crista ervilha e galinhas com crista ervilha e galos com crista simples. Desse cruzamento, que foi realizado entre a crista ervilha com a crista simples, a primeira geração de filhos ela é formada totalmente pela crista ervilha. Nós já vimos na primeira lei de Mendel que quando uma característica aparece em 100% dos filhos na primeira geração, aquela característica ela é dominante. Então, observem que a crista ervilha aqui ela é uma característica dominante. A prova disso vai ser mostrada no próximo experimento. Em seguida, os descendentes com crista ervilha foram cruzados entre si. E aí, observem que surgiram 3 galinhas para uma com crista simples. Então, 3 indivíduos com crista ervilha para apenas um com crista simples, o que mostra a primeira lei de Mendel, que a crista ervilha é dominante em relação à crista simples, ok? Então, esse experimento mostrou que a crista ervilha é dominante, é uma característica dominante, é uma forma dominante em relação à crista simples. Vamos para o segundo experimento. Dessa vez, houve o cruzamento entre indivíduos com a crista rosa
e indivíduos com a crista simples. Observem o que aconteceu. 100% dos filhos da primeira geração apresentavam crista rosa. Esses filhos da primeira geração foram cruzados entre si e aí surgiu a segunda geração com 3 indivíduos de crista rosa para apenas um de crista simples. Então, novamente, nós observamos aqui que a característica que aparece em 100% dos filhos na primeira geração é a característica dominante, certo? Então, crista rosa é dominante em relação à crista simples. O terceiro experimento agora foi envolvendo a crista rosa, que era dominante em relação à simples, e a crista ervilha, que também era dominante em relação à simples. Então, vamos ver o que foi observado. Quando foi realizado o cruzamento entre indivíduos com crista rosa e indivíduos com crista ervilha, 100% dos filhos nasciam com um formato de crista diferente da rosa e da ervilha, que era um formato chamado de crista nós. Esses indivíduos com crista nós, eles foram então cruzados entre si. E aí o que foi obtido? Foi obtida uma mistura de características, onde 9 dos indivíduos apresentavam crista nós, para 3 com crista rosa, por 3 com crista ervilha, para apenas 1 com crista simples. Então, vamos observar aqui. Se eu realizei o cruzamento da crista rosa com a crista ervilha e a primeira geração saiu com uma crista diferente da rosa e da ervilha, significa que nesse caso nem a rosa nem a ervilha é dominante, pois apareceu uma crista com um formato diferente dos pais. Isso significa, então, que está acontecendo a participação de mais genes nesse cruzamento envolvendo essa característica. Além disso, observem aqui que quando os indivíduos com crista nós, eles são cruzados entre si, a gente tem a proporção observada na segunda lei de Mendel, de 9 para 3 para 1. O que significa que, além de serem mais 2 genes diferentes determinando a forma da crista, esses genes também se separam de forma independente, como dito pela segunda lei de Mendel. O que quer dizer que são genes que estão em pares de cromossomos diferentes, como eu falei lá no início da aula. Então, vejamos como seria os genes envolvidos no formato da crista de galináceos. Então, observem o seguinte. Se eu tenho pelo menos o gene R dominante e 2 genes S recessivos, isso significa que eu terei a crista do formato rosa. Se eu tenho um gene E dominante, pelo menos um gene E dominante e 2 genes R recessivos, eu terei a crista ervilha. Lembrem-se, pessoal, que eu digo que é dominante quando a letra é escrita maiúscula. E eu digo que é recessivo quando a letra é representada de forma minúscula. Então, voltando. Se eu tenho um gene, tenho pelo menos um gene dominante e outro gene R também dominante, eu terei a interação gênica, ou seja, a interação de genes que determinará uma crista com forma nós. Já se eu tenho tanto o gene R recessivo quanto o gene R recessivo, eu terei então uma crista em formato simples. Então, dessa forma é que ocorre a determinação do formato da crista de galináceos. Então, é um caso também de interação gênica, porque ocorre a participação de dois genes diferentes numa mesma característica. No caso, o gene R e o gene E.
Esses genes estão situados em cromossomos, em pares de cromossomos diferentes. Como é possível saber disso? Pela proporção de 9 para 3 para 3 para 1 no segundo cruzamento que foi realizado. Então, pessoal, vocês podem consultar informações complementares do conteúdo no plano de estudo que foi enviado, assim como a atividade que deverá ser realizada e os horários e dias em que eu estou disponível para retirada de dúvida de vocês.